Queridos irmãos, irmãs, bom dia, graça e paz. Quero te convidar nesse instante, por favor, a se colocar em pé e abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Isaías 58. Livro do profeta Isaías, capítulo 58. Louvado seja Deus por esta manhã tão abençoada. Nós tivemos de sexta para sábado uma vigília gloriosa aqui na Igreja Evangélica Canaã. Essa igreja ficou cheia de irmãos e irmãs no frio da madrugada, cansado de sexta-feira de trabalho, mas estiveram aqui em oração. A glória de Deus desceu. O pastor Rogério pregou. Pastor Rodrigo depois pregou também. Nós louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos que puderam vir. Nós sabemos muito bem que foi um final de semana atípico, porque era um final de semana de feriado, mas mesmo assim, graças a Deus, a casa ficou cheia da presença dos irmãos, mas sobretudo cheia da glória de Deus. Você que perdeu, logo nós teremos mais uma e você poderá participar em nome de Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 58, diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta e anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não ouviste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão, rixa, em brigas e pancadaria geral, socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Capítulo 59, verso 1 em diante diz assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades, diga comigo, maldades, separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua palavra nesta manhã com temor e tremor. Nós te pedimos que por graça e por misericórdia mais uma vez o Senhor use as nossas vidas, e não só a minha vida, mas a vida de todos aqueles e aquelas que nesse dia de domingo estão e estarão pregando a tua boa palavra. Que vidas sejam tocadas, abençoadas e ministradas e salvas. Glorifica o teu nome. Papai querido, a tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fale conosco, Deus, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz. Antes de você se assentar, você vai levantar a tua mão direita para o céu e vai orar assim comigo: Senhor, dobre o meu coração. Senhor, dobre-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero começar esta ministração, este sermão, dizendo para os irmãos qual é o significado da palavra hipocrisia. Hipocrisia é a característica do que é hipócrita. Hipocrisia é falsidade. Hipocrisia é dissimulação. E dissimulação é ocultação por um indivíduo das suas verdadeiras intenções e sentimentos. Hipocrisia é você falar algo e viver outra coisa totalmente diferente. Você sabe, querido e querida irmão e irmã,
que nós corremos o risco, se não vigiarmos, e nós precisamos vigiar constantemente, de nos tornarmos no dia a dia um ser com duas faces. Um ser que tem duas faces, trilhando ao mesmo tempo por dois caminhos opostos. Pode isso? Pode. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui está a face do Anderson, a face da pessoa do Anderson. O que está falando com vocês aqui é o que Deus vê. Deus vê o Anderson. A pessoa do Anderson é uma face, mas pode existir uma segunda face, que é o Anderson personagem. Isso é muito complicado, irmãos. Porque personagem é aquilo que os outros acham de mim. E aquilo que eu mostro para as pessoas que eu sou. Mas de fato e de verdade, algumas vezes não é o que eu mostro que eu sou, que verdadeiramente eu sou. Personagem é aquilo que eu sou diante dos outros. Por exemplo, se eu perguntar aqui nessa manhã, quantos acham que o pastor Anderson é uma bênção? Ô irmão, dá uma força aí. Eu sei que se pode existir a terceira face de não mentir, né, irmãos? Mas dá uma força para mim aí, por favor. Mas este pastor Anderson que você está dizendo é uma bênção. Obrigado, irmão, obrigado. Pode não ser. Pode ser apenas um personagem. Porque personagem é aquilo que eu sou diante dos outros. E pessoa é aquilo que eu sou diante de Deus. E o que vale para Deus não é o que eu sou na frente dos outros. Porque Deus está desinteressado por personagens. Deus vira o rosto para personagens, ainda que seja crente, ainda que seja obreiro, ainda que seja apóstolo, bispo, pastor, evangelista, missionário, seja lá quem for, Deus vira a cara para personagens, porque o compromisso com Deus é com gente, é com pessoa, é com aquilo que de fato e de verdade ela é diante de Deus. Personagem é um papel representado por um ator, e às vezes a gente faz bem o papel de um personagem. A gente tem ator e atrizes aqui na Canaã maravilhosos. É só uma encenação. E aí me vem o texto da palavra de Deus, lá do Evangelho de Mateus, quando naquele dia se apresentam diante de Deus ovelhas, bodes, pastores, obreiros, e se achegam diante de Deus e diz: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu expeli demônios, em teu nome eu fiz um reboliço na face da terra, no teu nome eu curei as pessoas. E o Senhor vai olhar e vai dizer: nós estamos falando aqui então de um personagem, porque a pessoa, a sua pessoa, nunca eu te conheci. Você sempre foi um ator, mas Senhor, as vidas foram curadas, as vidas foram libertas. O Senhor usou minha boca para falar. Aquele a quem me busca pela fé, eu ministro a minha misericórdia e o abençoo pela fé. Mas você sempre foi um ator e uma atriz. Eu não gostaria, pastor Rogério, de pregar essa palavra hoje, mas como esta palavra diz respeito a mim, diz respeito aos confrontos que muitas vezes no quarto da oração em secreto, Deus diz para mim assim: pastor Anderson, eu não quero falar com o pastor Anderson, eu quero falar com o Anderson. O que você é diante de mim é o que você é diante da igreja. Porque, meu filho, existe o personagem, existe a pessoa.
Eu não lido com personagens, eu viro a face contra esses. Eu lido com pessoas. Analisa o teu coração, meu filho Anderson. Se que quando começou a Canaãzinha lá atrás, onde você e o pastor, o meu servo Rogério, dobravam os joelhos da minha presença, se quebrantando pela manhã e ficávamos só com água até o final da tarde, lá e terminava a tarde, a minha glória estava sobre você. Pesquise, e eu te ajudo na unção do meu espírito, para ver se de lá para cá, aquele coração quebrantado, aquele coração contrito, aquele primeiro amor que você tinha, no decorrer dos anos que a igreja foi crescendo e crescendo e crescendo, e as pessoas foram aclamando vocês, dizendo: eita homem de Deus, eita profeta maravilhoso, eita pregador lindo, que pastor abençoado. Verifica se você continua sendo o verdadeiro adorador que me adorava em espírito e em verdade. Eu quero tratar com o Anderson e não com a personagem. Verifica o que você tem se tornado. Se você é apenas o Anderson ou se você é um personagem, pastor Anderson, que é aclamado pelas pessoas. Deus não lida, não trata com personagens. Aliás, Ele detesta personagem, Ele detesta ceninhas, Ele detesta teatro, Ele detesta máscaras. Aqui não é que Ele detesta o ministério de teatro, não é isso que eu estou dizendo. Ele detesta encenações de personagens. Ele quer sinceridade de coração. Sabe o que eu tinha que fazer, irmãos? Tirar o personagem Anderson, colocar de lado e dizer: Senhor, eis-me aqui, um falho, um humano, um pecador, um que muitas vezes critica o outro, um que não gosta de um e não gosta de outro. Senhor, eis-me aqui. O Senhor disse: é com este Anderson que eu tenho um negócio na terra. Me faz lembrar também de um homem que ainda era um adolescente jovem, que Deus resolveu levantar para ser rei de Israel. E o nome dele é Davi. E Davi é chamado por Deus de homem segundo o coração de Deus. Irmão, você já imagina isso? Do que é ser um homem chamado por Deus de homem segundo o meu coração? Davi era esse menino que estava no pasto, pastoreando as ovelhas, adorava a Deus, parava. Eu fico imaginando as ovelhinhas todas ao seu redor, descansando, dormindo, ele pegando a harpa e adorando a Deus. Digno, tu és digno, tu és digno, tu és digno, ao que está sentado no trono, seja honra, seja glória, seja louvor. Era um menino segundo o coração de Deus, que Deus parava tudo lá no céu para descer juntamente com as ovelhas, para ouvir o louvor que saía dos lábios de Davi. Deus amava Davi na sua pureza. A Bíblia diz que de repente o profeta Jessé recebe uma missão de ir, o profeta Samuel recebe uma missão de ir à casa de Jessé, pai de Davi, e lá se reunir com eles para ungir Davi, homem segundo o seu coração, mas sobretudo homem, rei de Israel. Davi é levantado então, e ele começa as suas batalhas, as suas guerras. O nome do Davi começou a crescer na terra. As pessoas começaram a reconhecer o tamanho de Davi, e Davi foi crescendo, crescendo, crescendo. Mas para Deus ele era ainda o homem segundo o coração de Deus. O Davizinho, homem segundo o coração de Deus, pessoa que Deus amava na sua simplicidade. Esse negócio de ganhar guerra, e ganha guerra, e ganha guerra, aí ganha guerra. O personagem Davi foi sendo criado. O Davizinho ficou lá, mas o personagem foi nascendo. E de repente começaram a cantar no arraial uma musiquinha. Saul matou seus milhares, Davi 10 milhares. E a musiquinha começou. O ministério do Ruach começou a cantar. Coral Canaã começou a cantar, a orquestra começou a tocar, os jovens começaram a cantar. Saul matou milhares, Davi 10 milhares. E aquele negócio foi entrando no coração de Davi. Davi recebe a coroa, recebe o manto, recebe o cetro de autoridade. E esse Davi então começa a crescer, e o personagem começa a crescer, e a pessoa começa a diminuir. Quando de repente ele já estava tomado de orgulho, o poder lhe subira a cabeça, o personagem está em cena. Quando de repente ele vê de longe uma mulher.
Ah, Betseba. Ela estava tomando banho. E Davi olha, os seus soldados haviam ido para a guerra e Davi ficou no seu palácio olhando aquela cena. E a Bíblia Sagrada diz que entrou no coração de Davi o desejo de tomá-la para si. A Bíblia diz que esta mulher era a esposa do seu soldado mais fiel chamado Urias. Mas ele não pensa nisso, porque ele não é mais o Davi, ele é agora o rei Davi, ele é o personagem. As pessoas estavam aclamando o personagem Davi que subiu à sua cabeça. E aquele homem, segundo o coração de Deus, ficou lá. E Deus procurava Davi, mas Davi ficou lá, porque agora era o personagem chamado Davi. Personagem chamado Davi, então toma essa mulher, essa moça por mulher, e a Bíblia Sagrada diz então que chega a notícia para Davi, e que ela está grávida. Então Urias viria da guerra, e ia ver que a mulher estava grávida, ele prepara um plano maligno, e a Bíblia diz que ele manda o seu general colocar então Urias na frente da batalha. E a Bíblia diz então que quando ele está na frente da batalha, os soldados recuam por ordem de Davi, e esse Urias é morto. E Davi então pegou tudo isso, adultério, esse dolo, esse homicídio doloso, e põe para debaixo do tapete. E aí colocou a coroinha, o manto. Sou homem segundo o coração de Deus. Todo mundo sabe que eu sou homem segundo o coração de Deus. Está tudo certo. Coloquei debaixo do tapete, porque o que está debaixo do tapete não interessa. Eu tenho que manter as minhas aparências. Eu sou homem segundo o coração de Deus. Eu sou o rei de Israel. Eu sou aquele que os corais da igreja Canaã cantam. Saul matou os seus milhares, Davi os 10 milhares. Estou por cima, eu posso tudo, eu mando tudo. Mesmo assim eu continuo falando com Deus, eu oro, eu profetizo, eu jejuo. Eu sou esse cara. Aí Deus levanta um homem chamado Natã, um profeta, e diz assim: vai na casa do rei Davi. Porque nada fica oculto aos olhos de Deus. E eu fico imaginando Davi quando o profeta Samuel entra. Oh, amado! Que crente gosta de chamar, né, Getúlio? Oh, amado, amadinha! De repente o profeta Samuel veio. Quero te contar uma historinha, ó rei. Pois não, conte, senta aqui. Por favor, peça um chá, traga um chá para ele. Nós estamos aqui numa comunhão santa. Diz, amado e querido irmão, aleluia. Diz então, tinha um homem muito rico, que ele tinha ovelhas no seu rebanho, no seu pasto. Tinha muitas ovelhas bonitas, gordas, enfim. E de repente ele recebe uma visita, e ele tinha que oferecer para essa visita um cabritinho, uma ovelha. E ele viu que na casa do seu vizinho tinha uma ovelhinha, que era uma ovelhinha de estimação. Era uma espécie de Angelina do pastor Rogério e da Mirna, que ele amava, que ele não tinha aquele cabrito, aquela ovelhinha para um dia ser sacrificado, mas era um pet da família. E esse homem, com toda a sua riqueza, resolve então, ao invés de pegar da sua riqueza, resolve pegar dessa ovelhinha. Fico imaginando Davi já irado, querendo espumar. E quando a Bíblia fala que ele conta essa historinha, que o homem rico foi lá e pegou da ovelhinha da casa daquele homem que só tinha aquela ovelhinha, e sacrifica aquela ovelhinha, e Davi se revolta. Olha que personagem, irmãos. Aleluia! Terra, diria, né? Terra! Esse homem tem que morrer, tem que ser enforcado, tem que ser sacrificado. Quem cometeu tal injustiça? E Deus olhando para a personagem. Fico imaginando Deus olhando assim, dizendo: não reconheço esse cara não. Se esse aqui estiver diante de mim dizendo: em teu nome eu fiz isso, eu vou dizer para ele: não te conheço. Porque eu viro o rosto para personagens, mas eu inclino o meu coração para os verdadeiros adoradores que me adoram e me servem em espírito e em verdade.
Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que Samuel, com calma, aponta o dedo nos olhos dele e diz assim: este cara é Iu. Este cara é você. É como se Deus estivesse colocando o dedo no nariz do nosso personagem e dissesse assim: até quando você vai encenar? Até quando você vai teatrar? Até quando você ficará com esta máscara espiritual, sendo que não tem nada de espiritualidade, porque eu sou Deus que tudo vejo? Enquanto você brinca com seu personagem, o diabo não brinca de levantar verdadeiros enviados do inferno para matar, roubar e destruir. Mas eu vim aqui nessa manhã para dizer para você que o nosso personagem cairá por terra, porque Deus tem algo comigo e com você na terra. E aqui neste texto que nós lemos, Isaías 58, Isaías 59. Israel aqui, o povo de Deus, estava querendo fazer um jogo de teatro, uma ceninha. Israel estava aqui fazendo um papel de um personagem espiritual, que de espiritual não tinha nada. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus olha para este povo e vê personagens. E Deus diz aqui, tanto nos versículos 2... quanto no versículo 4, versículo 2, a parte A e a parte B, que diz assim: vocês parecem desejosos das minhas leis, vocês parecem querer a minha presença, mas não é a minha presença que vocês querem. Vocês jejuam por teatro, vocês oram por teatro, vocês leem a Torá por teatro. Vocês querem mostrar uma espiritualidade que vocês não têm. E eu estou me enojando desse teatro, porque eu quero o meu povo que me adore em espírito e em verdade. Vocês jejuam, vocês oram, vocês leem a Torá, vocês têm a minha lei, vocês parecem, parecer não é. Porque Deus diz aqui na palavra: vocês são maldosos. Pode crente maldoso? Tem crente maldoso? Não, irmão, acho que vocês não estão no mesmo problema que quando eu disse o pastor Ana, isso é benção. Pode crente maldoso? Uma parte diz não, outra parte diz que pode. Pode, porque muito provavelmente você vê. Gente que é piedosa, você olha assim, é a cara e a face da Madre Teresa de Calcutá. Mas o dia a dia é um cão. É um cão peta. É a personificação do mal. Em casa é um cão. É uma esposa que desrespeita o marido, é um marido que não respeita a esposa. É o filho que desonra o pai, é o pai que provoca a ira do filho. Os casamentos estão uma guerra, mas aqui, casados para sempre. É gente que cultua, que levanta as mãos, que adora a Deus, que pula na presença de Deus, que representa, que sapateia, que gira no fogo e que sobe nos lustres, mas é um monstro quando sai daqui. Pergunta de Deus é: quem é você de verdade? Você é o personagem ou você é o que você é? Eu sei o que você é, mas não está na hora de você reconhecer quem você é, para que a minha glória venha sobre você? Agora, o que me preocupa nesse texto, que tanto no capítulo 58, quanto no capítulo 59 e 58, verso 4 diz assim: seu jejum, a sua espiritualidade termina em discussão,
termina em rixa, em brigas. E olha como termina o jejum dos caras, irmãos. Termina em socos brutais. A Bíblia está dizendo isso. Vocês jejuam na minha presença, leem a Torá em voz alta. Vocês se vestem de pano de saco e cinza. Todo mundo que olha diz: eita, povo espiritual. Mas quando o povo vai embora e termina a reunião, começa um bater boca com o outro. Não gostei da regente, não gostei do regente, não gostei do fulano, não gostei do ciclano. E você, o que você achou desse culto? Esse culto foi uma porcaria, isso aqui não valeu nada. O pastor Rogério pregou demais, o pastor Anderson, nossa, fala demais. Um é pentecostal, o outro é... Ninguém quer falar, né, irmão? Ninguém quer se comprometer nessa altura do campeonato, os 47 minutos do segundo tempo. Não porque gosto do Emanuel, não porque eu não gosto do Rodrigo. Gosto do Rodrigo, mas não gosto da Silvana. Gosto do Anderson, mas detesto o Rogério. Porque essa igreja podia ser assim, é uma porcaria, isso aqui não sei o quê. Outro quer mandar, outro quer não sei o quê. Termina o culto. Bom, não precisamos ir longe. Se você quer saber quem é a pessoa e quem é a personagem, chega umas 9 horas de domingo e vai lá para o estacionamento. Aí você vai fazer assim, ó, você vai fazer assim: vou ficar aqui até a hora do culto. Você vai ver que já chega irmão de shorts, de luva, escrito MMA, para causar. Estou falando besteira, Getúlio? Os diáconos aqui sofrem. Eu me lembro de uma vez que o Nenel foi falar. O Nenel era diácono e agora se tornou um homem de Deus. Mas eu quero falar personagem, né? Apesar que essa meia aí, meu irmão, precisa tomar cuidado com essa meia colorida. Enfim, o Nenel uma vez era diácono e o irmão estacionou, todo mundo estacionou o carro assim. E esse irmão veio e colocou assim, porque tem irmão que é assim. E aí ele chegou e disse assim: irmão, do jeito dele, irmão, estaciona o carro aqui. Quem você pensa que é? E soltou até palavrões pro Nenel. Aí o Nenel veio para mim assim e disse: mano, fulano ali, ó, assim, o irmão passou o culto assim, ó. Ao que está assentado. Quem é você? Já tive momentos na minha história, da minha vida, que eu olhava para mim em oração e dizia: Senhor, o que eu estou me tornando? O Senhor, quando me chamou, o Senhor me chamou com as minhas falhas, meus defeitos, com as minhas vaidades, com o meu orgulho. O que eu estou me tornando, Senhor? Eu não posso pegar a religião e usar isso como um farisaísmo. Eu não quero representar, encenar uma espiritualidade. Eu quero ser o teu servo que te ame, que te honre, que nada suba para minha cabeça, nem poder, nem fama, nem dinheiro, nem qualquer outra coisa, Pai, porque o mais importante para mim é ser quem eu sou diante do Senhor, porque o Senhor não olha para aqueles que são personagens, o Senhor olha para homens e mulheres falhos, mas que se achegam diante de Deus, batendo no peito, dizendo: eu sou falho, eu sou humano, eu sou imperfeito, não valho nada, mas eu sei que o Senhor me ama e é assim que eu quero te servir, como eu sou, sem máscara nenhuma. Você sabia que já teve gente aqui na igreja, aqui no culto de Santa Ceia, por conta de lugar, foi para cima do outro irmão para bater? Num culto de Santa Ceia. O Du foi líder da diaconia, pode dizer, né, pastor? É? Agora você imagina, irmãos, vamos participar da mesa, aleluia. Vamos adorar, aleluia. Aí o irmão vai no banheiro, quando volta, que é meu lugar. Irmão, você pegou meu lugar. Não, porque é meu lugar, meu lugar. Já pensou, irmão? Já pensou um negócio desse? Aqui é meu lugar, irmão. Já pensou, irmão? O jejum dos caras aqui, que Deus disse que não aceitaria o jejum, era um jejum de encenação. Eles jejuavam para tentar mostrar para Deus e para as pessoas que eles eram espirituais. Só que Deus, ele não é enganado, ele olha
as vísceras, os intestinos. Você pode dar o glória a Deus mais bonito da face da terra. Você pode dizer o Jesus é bom, mais lindo da face da terra. Você pode sapatear no meio do fogo dentro da igreja. Quem vai te aprovar não são os pastores. Quem vai te aprovar é aquele que tem olhos como chamas de fogo, que olha para mim, para você e diz: é e não é, acabou, não tem meio termo. Deus não trata com personagens, Deus trata com a pessoa como a pessoa é. Quando Davi é descoberto na sua personagem, que a casa cai para Davi, que ele encena, vai o ápice da sua encenação, dizendo: este homem tem que morrer, maldito. Aí fica imaginando Deus olhando assim: acaba logo com essa ceninha aí, Samuel. Esse homem é você, Davi. E aí quando ele ouve que esse homem é você, aí sim, Deus dá um solavanco nele. E aí quando Deus dá um solavanco nele, dizendo: este cara é você, sabe o que Davi faz? Ele faz isso, ó. Aí quando ele faz isso, irmãos, ele diz: pequei contra Deus, eu pequei contra os céus, já não sou mais digno de ser chamado o teu servo. Senhor, não retires de mim o teu espírito, porque eu sei que um coração quebrantado, um coração dobrado, um coração contrito, o Senhor não despreza. Aí Deus diz assim: agora sim voltei a falar com a verdadeira pessoa. Irmão, se tem um lugar, se eu estiver errado você pode me repreender, pastor Gerson. Não agora, depois, senão fica chato. Se tem um lugar em que nós podemos nos tornar de pessoas, em personagens, é na igreja. Eu, pelo menos, quando eu era adolescente, brincava, brigava com um monte de gente, xingava. Quando meu pai falava, minha mamãe dizia: vamos para a igreja, pegava a minha Bíblia. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Vamos orar, pastor, irmão Anderson, ora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, oh glória. Só que o Deus a quem servimos, o capítulo 59, verso 1 diz que as suas maldades. Pode crente ser maldoso? Pode. Não deveria, mas pode. Nós, infelizmente, temos crentes maldosos. Por vezes, obreiros maldosos. Às vezes, pastores maldosos. Crentes maldosos. Mas Deus está dizendo assim: as suas maldades me fazem virar o rosto. E tanto no capítulo 58, o verso 4, e no capítulo 59, verso 2, a Bíblia vai dizer que por conta disso, Deus não ouve as nossas orações. Enquanto houver encenação daquilo que parece espiritualidade, mas não é, Deus vira o rosto e não ouve as nossas orações. Mas estamos jejuando, estamos orando, estamos consagrando, estamos lendo a Bíblia, estamos indo na igreja, estamos dando dízimo, estamos ofertando, estamos fazendo tudo. Sim. Mas enquanto você não deixar a personagem que você virou, que parece, mas não é, o céu vai se fechar e as suas orações não serão respondidas. Porque Deus só responderá oração de um homem e de uma mulher que, a despeito de serem pecadores, batem a mão no peito e reconhecem que são, e não vivem uma vida de encenação. Aqui Israel estava encenando, era o povo de Deus. Eles estavam fazendo tudo certo, mas o coração não estava legal. Os patrões pisavam nos funcionários. Havia briga, discussão, contenda. Gente sem olhar para a gente, gente que não fala mais com gente. Gente que virou o rosto para a gente. E Deus está olhando para tudo isso e diz o seguinte: não adianta você orar, jejuar, se consagrar, ler a palavra, se o teu coração não estiver legal. Se você não fizer como Davi, cair de joelhos e dizer:
tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Moisés subia ao monte, ficava 40 dias e 40 noites, e quando ele descia, ele tinha que colocar um véu sobre a cabeça, tamanha a luz e a glória que saía do rosto dele, e todo mundo ficava assustado, temendo Moisés. Só que teve um momento da história de Moisés que o rosto já não brilhava, mas para manter a aparência diante de todos, o véu estava lá, mas o conteúdo já não estava mais. Houve um jovem na história da humanidade, na história da igreja, chamado Evan Roberts. Eu gosto de ler livros sobre teologia, mas ultimamente eu tenho comprado livros que falam sobre a biografia das histórias do avivamento. E é fantástico. Uns dias atrás eu li o livro de David Brainerd, um homem que trabalhou entre os índios, andou mais de milhares de quilômetros no lombo de um cavalo, pregando o evangelho nas florestas, nos lugares mais remotos dos Estados Unidos da América. E em New Jersey, quando que em 1700 e pouco, ele pregava o evangelho a cavalo, e muitos índios receberam um poderoso avivamento da parte de Deus, como por exemplo de Evan Roberts, que eu li recentemente. Tem outros homens, George Miller, Woodson Taylor, Adoniram Judson, William Carey, Jim Elliot, Sundar Singh, e Charles Finney, Isabel Kahn, David Livingstone, enfim, vários outros personagens na história. Mas me encantou a história de Evan Roberts, um jovem, 17 anos, pastor André, que olhando para a sua igreja, para aquela mesmice, por observar que muitas vezes obreiros na casa do Senhor, pastor Rogério, falavam uma coisa e viviam outra. Ele via as guerras no meio da igreja, de crente brigando com crente, o pastor brigando com pastor, obreiro brigando com obreiro. Ele disse: Senhor, isso não é evangelho. Eu tinha 17 anos de idade. Senhor, com esse evangelho que nós estamos vivendo, Gales não será salvo, o país de Gales não será salvo. Senhor, eu só te peço uma coisa, a minha oração vai ser esta todos os dias: Senhor, dobre-nos. Senhor, dobre os nossos corações. Senhor, humilha os nossos corações. Porque enquanto nós, como cristãos, não tivermos os nossos corações quebrantados, dobrados, jogados, humilhados diante do Senhor, o avivamento no país de Gales não vem. Sabe o que aconteceu, irmão? Pergunta para o teu irmão: sabe o que aconteceu? Ele foi num culto de oração e passou a vigília toda do culto de oração com o joelho diante de Deus, dizendo: eu não vou te pedir mais nada, Senhor, eu só te peço uma coisa: Senhor, dobre o meu coração. Dobre-nos o coração, dobre-nos o coração, dobre-nos o coração, dobre-nos o coração. Essa é a oração dele. Ele passou uma vigília toda dizendo: dobre os nossos corações, dobre os nossos corações. Nossos corações estão muito soberbos, muito orgulhosos, muito altivos, muito duros. Dobre os corações. A Bíblia diz que naquele dia, pastor Rogério, o Espírito do Senhor soprou onde ele estava. Ele viu como uma nuvem vindo sobre ele, que repousa sobre a cabeça dele. E naquele dia, ele foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele começou a pregar. Ele começou a pregar na sua igreja. Ele começou a pregar, e o avivamento começou a pegar os adolescentes, os jovens, as crianças, os anciãos. E de repente, em poucos meses, este jovem com a sua igreja ganharam 100.000 almas para Jesus. Mas ele só fez uma oração: Senhor, dobre-nos. Senhor, dobre os nossos corações. Sabe qual que era a base, o fundamento da pregação dele? Eram 4, eu só vou citá-las e eu termino aqui. Ele só pregava isso depois que o Espírito Santo veio e que Deus dobrou o seu coração e dobrou o coração do seu povo. Como disse o reverendo Caio Fábio, lá atrás, na época que ele era muito crente, ele disse o seguinte: é mais fácil converter um pagão do que convencer um cristão.
Às vezes a gente olha para aí fora o povo e diz assim: eita, povo de coração duro. Mas quando Deus diz para a gente assim: meu servo, alguém te humilhou? Sim, Senhor. Pastor Rogério pisou em mim. Ele me humilhou. Ele disse não para mim, Senhor. Deus diz assim: então procure o pastor Rogério e peça perdão para ele. O sangue de Jesus tem poder. Se ele me humilhou, ele tem que pedir perdão para mim. Pois é. Aí no mundo é assim. Deus está dizendo assim para nós nessa manhã: se não houver perdão, lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Fico imaginando homens, mulheres e personagens orando assim: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Ah, é a minha vontade? Então perdoa. Ah, é a minha vontade? Então se humilhe. Ah, é a minha vontade? Não, é uma oração que o Senhor ensinou. Que seja feita a tua vontade depois da minha. Deus está dizendo, você não está dizendo seja feita a tua vontade sim, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas. Deus diz amém. Assim. Diga para o teu irmão assim. Diga assim. Como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se você não perdoa, não tem perdão para você. Pastor, eu oro todo dia pedindo perdão dos meus pecados, mas tem ódio no coração, está com raiva, está com bronca, dependências do passado. Você tem vivido uma vida de personagem. Não, mas eu venho na igreja, eu dou glória a Deus, carrego a Bíblia, aleluia, falo em línguas, eu estou normal. Está normal, mas não está do meu agrado. Se não houver perdão, não tem perdão. Você pode pedir perdão pelos todos os teus pecados, mas se você está com ódio e raiva no seu coração, Deus não vai ouvir a tua oração. Pastor, mas eu fui humilhado. É você que foi humilhado, que tem que pedir perdão. Porque senão você vai viver uma vida de personagem. Naquele dia, você pode apresentar para Deus todo o seu currículo de coisas que você fez como personagem. Deus vai dizer: eu não te conheço, porque eu não tenho um compromisso com personagem, eu tenho um compromisso com pessoas. 4 fundamentos aqui que a mensagem de Evan Roberts ele pregava e as pessoas eram abençoadas. Primeiro, o fundamento dele era: arrepende-se de todo o pecado conhecido e abandone qualquer hábito duvidoso. Abandone o pecado nessa manhã. Aquele que confessa e deixa, alcança de Deus misericórdia. Segundo fundamento da mensagem de Evan Roberts, esse jovem: reconcilie-se hoje, se houver alguma barreira, com qualquer pessoa que você conheça. Porque enquanto houver barreiras no teu coração, acerca de qualquer pessoa, que você sabe que te feriu, ou que você a feriu, enquanto você não perdoar, eu não vou ouvir as tuas orações. Pastor, eu lesei muita gente. Restitua quem você lesou. Evan Roberts dizia, pastor Jair, que quando o avivamento veio, ele começou a pregar, almas se converteram, tinha bares, tinha crentes. Pode isso, pastor Jair? Crente que manguaçava, que bebia uma cachaça, que ia para a igreja, dava glória. Tinha pastor que tomava uma cajibrina. Tinha. Os bares eram lotados, a igreja minguava, porque era um brigava com o outro, uma contenda, uma confusão. Jejuavam, oravam, mas era aquela confusão, ninguém se posicionava, ninguém crescia. Quando o avivamento veio, começou a haver conserto dentro da igreja. Perdoa, irmão, perdoa você. Não, eu que não, perdoa, vamos dobrar o joelho aqui. Começou um grande mover de Deus, Deus começou a mover. Aí começaram a ganhar almas para Jesus, ganharam donos de bares.
Os bares fecharam. Começou os bares a fechar, muita gente começou a se converter, houve um reboliço, famílias começaram a vir aos pés de Jesus. Gente que estava divorciada há anos, se reconciliavam na igreja. Porque Deus resolveu dobrar corações. Eu me lembro do louvor que nós cantávamos: a começar de mim, quebra coração. Hoje a gente vai cantar. Lembro de uma vez que a gente estava numa reunião de oração, nós começamos a cantar: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de uma irmã assim, ó. Quebra a minha vida. E a irmã: eu não oro assim não. Você está louco que eu pedi para Deus me quebrar? Falei: irmão, uma coisa é eu pedir para você me quebrar. Tem irmão aqui que é doido para me quebrar. Uma coisa eu pedi para o homem me quebrar. Ah, é hoje? É hoje. Vá, sobra nada. Uma coisa é você pedir para Deus te quebrar. Porque Ele quebra a mim e a você nas mãos dEle. Não adianta, irmão, se a gente não for para a casa do oleiro e pedir para Deus: quebra-nos, dobra-nos, dobra. Dobra-me desse meu orgulho, dessa minha altivez, desse negócio de ficar de bico, emburrado, enclausurado, uma vida angustiada, deprimida, oprimida por Satanás. Ah, mas eu sou crente, eu sou obreiro, Não interessa. Deus não vai ouvir as suas orações enquanto não houver conserto. Houve um derramar do Espírito Santo e começou a haver um batismo de perdão. Outro fundamento, ele dizia: não só arrepende-se de todo o pecado conhecido e de todo o hábito duvidoso, reconcilie-se hoje com algum irmão que você tem alguma barreira, ou qualquer pessoa que você tem alguma barreira. Terceiro, obedeça ao Espírito Santo imediatamente. Deixa eu te falar uma coisa: você acha que é fácil eu vir aqui, rasgar o meu coração diante de você e dizer que Deus tratou comigo através dessa mensagem? Você acha que é fácil vir aqui? Não é fácil. Mas eu tenho pedido a Deus: dobra-me. Mas dobre-me até uma posição. Porque às vezes a gente quer que Deus dobre mais um pouquinho. Mas Ele vai dobrar até onde Ele acha que Ele pode dobrar. E quer dobrar. Mas na medida que Ele te dobrar, e te dobrar, e te dobrar, e você vai achar: quebrei. Não, Ele vai te dobrar. E se precisar quebrar, Ele quebra. Mas a glória e a presença dEle nunca faltará. Obedeça ao Espírito imediatamente. Você acha que é fácil pregar uma mensagem dessa um domingo de manhã na Santa Ceia? Não é fácil. Confesso para vocês que quando eu vou pregar, a gente sabe disso, a gente prega com amor, com facilidade, mas eu estava ali trêmulo, abatido. Eram as secretárias que me conhecem, sabe? Estava calado, a noite mal dormida, angustiado. Senhor, é isso mesmo? O Senhor disse: é isso. Se não for isso, quem vai pregar é o personagem. Tá bom, Senhor, pega leve. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça. Diga não. Não. Diga não. Não. Não endureça os vossos corações. E o quarto fundamento da mensagem dele, da pregação simples dele, era: confesse a Jesus publicamente, não só na sua conversão, mas como um ato contínuo de conversão, cujo coração foi dobrado pela presença de Deus. Que Deus me ajude. Que Deus te ajude a não sermos reprovados, como este povo aqui de Israel foi reprovado nesta ocasião, que tinha uma espiritualidade aparente, profunda, mas que eram apenas personagem de alguém ou de algumas pessoas que estavam vazios de Deus. Senhor, dobre-me. Senhor, dobre-nos. Dobre a igreja evangélica Canaã. Senhor, dobre todos os músicos desta igreja.
Senhor, dobre todos os corais desta igreja. Senhor, dobre todas as ovelhas deste rebanho. Dobre os diáconos desta igreja. Dobre os intercessores desta igreja. Dobre os obreiros desta igreja. Dobre os que trabalham nos departamentos de som, mídia, enfim, todos os departamentos que envolvem casais, adolescentes, jovens, senhores e senhoras, congregações. Dobre os corações de todos os membros da igreja evangélica Canaã, pois não queremos viver como personagens, mas queremos ser homens e mulheres que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Fique com essa palavra no seu coração. A hora está chegando e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, se Jesus disse isso para a samaritana, é porque a samaritana estava questionando qual monte nós devemos adorar. Os samaritanos dizem que aquele, os judeus dizem que aquele, e Deus diz o seguinte: sem teatro. A questão não é o monte A ou o monte B, a questão é o monte de coisas que tem no seu coração. O Pai procura verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Deus abençoe.